E o primeiro ponto, Má, que eu vou trazer aqui para o nosso debate, que eu acho que é importantíssimo para a gente dar o start na nossa conversa, é os motivos que os russos, né, buscam justificar a invasão na Ucrânia. Mais cedo, e em todas as falas do Sergei Lavrov e também do Vladimir Putin, óbvio, ele levanta alguns questionamentos, né? Que a população russa que vive na Ucrânia está sendo perseguida, está ocorrendo um genocídio contra crianças, mulheres, idosos. A fala deles até envolve grupos neonazistas, né? Então eles usam essa palavra neonazismo. As informações que chegam até nós, né, aqui no Brasil, da mídia ocidental, então da France Press, da Reuters, ela não revela isso. A internet, que poderia ser um meio de divulgação desse genocídio falado pelo Lavrov e pelo Putin, também a gente não tem nenhum vídeo que mostre essa perseguição. É claro que a região de Donbass, onde você tem ali um conflito, pode ser que esteja ocorrendo coisas que não chegam até a gente, mas você acredita que essa fala tão forte, né, usando neonazismo, é verídico, né, justifica tudo isso se fosse verdade, ou se for verdade? Qual que é o cenário que você faz aí? Bom, Jean, é interessante, né, esse primeiro ponto. Eu acho que é legal a gente começar porque a Rússia invadiu e ela está categoricamente tentando convencer que ela está correta. Então, ela vai buscar todas as alternativas possíveis. Bom, vamos entender, né? É importante. O governo da Ucrânia é um governo que vem há algum tempo tendo uma linha, né, um pouco mais à direita, que é um ponto, né, que o Putin se coloca contrário. Então, você já vem buscando isso há algum tempo nesse discurso, né? Agora, isso para neonazismo é uma coisa muito diferente. Toda a questão histórica da Ucrânia com a Rússia, ela facilita esse discurso do Putin ao dizer, olha, tem russos que querem sair da Ucrânia, a Ucrânia não deixa e ela está fazendo barra pesada com eles. Então, ele está tentando fazer uma cortina de fumaça sobre o real motivo, né, que tem a ver com a questão da OTAN. Então, assim, nenhuma fala do Putin é justificada num sentido que ele premeditou isso. Então, se você está tendo seus russos sendo maltratados na Ucrânia, conforme ele fala, ele teria agido de forma diferente. Então, talvez ele teria feito um ataque não tão premeditado. Ele premeditou isso e faz tempo, hein? Eu te falo que esse premeditado dele é desde 2014. Então, o discurso dele não cola, nenhuma das justificativas colam, porque ele não está tomando realmente só as áreas separatistas. O objetivo dele foi ir para Kiev, né? Então, não se justifica a desculpa do Putin, porque, inclusive, a própria China sabe qual que é o real motivo, né? A aliada dela, o real motivo do Putin entrar aí. Então, assim, é como um golpe militar. Quem dá o golpe sempre tem a justificativa. Sempre. É para unir o povo. E é aquilo, né, Max? A verdade é a primeira aniquilada numa guerra. Né? Então, a todo momento, o Vladimir Putin dizia: olha, nós não vamos invadir. É uma histeria do Joe Biden, né, dos Estados Unidos, da OTAN. Aí você vê que isso se modifica em questão de dias. E agora, algo que eles não falavam de início aparece como uma justificativa para a invasão do país. Né, que eles falam até a liberdade do povo ucraniano e a liberdade do povo russo. Ele coloca as duas figuras, né, que ele fala também que o povo ucraniano está sendo reprimido por o governo do Zelensky. E que a Ucrânia buscou a guerra, que a Ucrânia está ameaçando a liberdade russa. Então, assim, é um Davi contra Golias, né, o que nós estamos vendo. Então, assim, não faz sentido essa justificativa final. E ele precisava de algum processo, porque no final das contas ele falou que era histeria, ele falou que o Ocidente estava criando um problema que não era deles, que ele estava fazendo só exercício militar, e a coisa se confirmou, né? Então, assim, as justificativas do Putin, como as justificativas de quem inicia uma guerra, né, muito próximas das justificativas que os Estados Unidos fez para invadir o Iraque e o Afeganistão.
Vamos invadir o Iraque porque lá tem bomba. Não tem até hoje. Vamos invadir a Ucrânia porque lá tem neonazista que está matando o russo. Não tem. Então, a justificativa de quem invade, né, ela geralmente é fajuta. Né? Porque se você rompe o discurso diplomático e parte para a guerra, você vai perder a razão e você precisa dar alguma desculpa para o seu próprio povo. Eu não vejo que o discurso do Putin ele é para a comunidade internacional. Ele não é. Ele é para o povo russo. E aí eu acho que para o povo russo essa conversa cola. Cola, porque a mídia é controlada pelo Putin, né? O canal mais visto lá é o canal estatal. Então, é falado e repetido esse mantra, né? Esse mantra e as pessoas passam a acreditar. Principalmente porque grande parte do povo russo vê o Vladimir Putin como uma figura central e importante para o país. Né? O Putin, ele vence uma eleição que aí a gente não sabe como foi, com mais de 70% dos votos. Né? Mas venceu. Venceu e você vê que não tem uma manifestação contrária ao governo, às questões econômicas do país na atualidade. Então, eles enxergam o Putin como uma figura íntegra. Então, o que ele fala se torna verdade por grande parte do povo russo. Claro que você tem um povo russo mais progressista, né? Você viu aí que teve falas de artistas, né? Contrários à invasão, falando que isso é loucura, que não existe nada disso na Ucrânia, mas é isso que você falou, cola no povo, né? Exatamente, né, Jean? E assim, é importante entender a figura do Putin nesse processo todo, porque o Putin ele está fazendo isso, né, por conta de uma mudança de constituição na Rússia, para ele se manter no poder até 2036. E ele está fazendo uma coisa que é a recuperação do orgulho russo, a recuperação da Rússia enquanto grande economia. A Rússia tem hoje, né, uma das maiores reservas de ouro do planeta, é o maior produtor de gás natural do planeta. A Rússia tem hoje o terceiro maior produtor de gás natural, né, e é grande produtor de petróleo. Então, toda essa linha russa, o maior território, entre as 3 maiores estruturas bélicas, maior quantidade de ogivas nucleares. Então, a Rússia está preparada e está se preparando, o Putin está se preparando para isso. Então, os motivos russos, na cabeça dos russos hoje, importa o seguinte, eu vejo. Ele está cumprindo o que ele nos prometeu, fazer a Rússia... O discurso do Trump, America Great Again, quem está cumprindo é o Putin. Rússia grande novamente. O Putin está cumprindo o discurso do Trump. Ele fez. A Rússia está com a maior reserva em dólares da história. Então ele já se preparou para todos esses embargos econômicos que estão ocorrendo, né? Cria uma retórica e uma narrativa para colar na população, para justificar a invasão e vamos para cima. Né? Vamos para cima. E aí eu já encaixo um ponto importante, que eu ia passar até a bola para você inicialmente, para falar disso aqui, ó. A possível verdade. A possível verdade porque na guerra, como eu falei, a verdade é a primeira aniquilada, né? Mas em cima do cenário que a gente está analisando, que chega da mídia, tanto alternativa quanto da mídia oficial, sobre essa invasão. Qual é a possível verdade que está por trás de tudo isso? Bom, a possível verdade é que a União Soviética desfeita é algo que a Rússia nunca aceitou. Né? Ela nunca aceitou. E aí, a gente tem que entender, né, o ponto de... A OTAN, né? A OTAN não faz sentido existir depois do fim da União Soviética, porque a OTAN era para bater no Pacto de Varsóvia, acaba a União Soviética, Estados Unidos hegemônico, o mundo multipolar, unimultipolar, Estados Unidos mandando ver de 91 a 2001. 2001 dá o choque das Torres Gêmeas, dá uma mudada na parada, os Estados Unidos parte, retoma a OTAN, porque o Conselho de Segurança da ONU não aceita a ONU invadir o Afeganistão, os Estados Unidos retoma a OTAN contra o terrorismo. Mas não parou aí, porque a partir daí os Estados Unidos entende, né? Nos anos 90, ele diplomaticamente começa a subir a OTAN para o leste. E nos anos de 2000, ele começa a mandar tropas, né, ali para a Romênia, né, ele começa a mandar para o leste europeu, Lituânia, Estônia, toda essa área. Mas isso não incomodava tanto a Rússia. Quando a Ucrânia é convidada agora, isso incomodou a Rússia, mas
Na verdade, o grande ponto é o seguinte: o Ocidente ele está sendo conivente com a Rússia desde 2014. Por quê? Isso está acontecendo porque o Ocidente não partiu para cima da Rússia. Então, o que a Rússia entendeu? Ele toma a Crimeia, anexa a Crimeia e ninguém manda tropa para ir contra ele. Aí ele entende o gênio geopolítico, né? O Putin é o geopolítico da nossa geração, é o Putin. É o Putin, tá? Não é com as melhores intenções para o Ocidente, mas é ele. E aí o Putin pensa o quê de 2014 para frente? O que eles vão fazer? Eles vão vir para cima de mim? Não vão. Eu quero tropa na minha fronteira? Não quero. Então ele faz o quê? Ele começa a juntar reserva, ele se alia à China, ele prepara um terreno, ele muda a Constituição, ele se preparou para esse momento de 2014 para cá. E aí ele faz a mesma estrutura dizendo, quando a Ucrânia é convidada, ele fala, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Ele cerca a Ucrânia inteira, de Belarus até na Crimeia, de norte a sul, só não pega a parte oeste, que está lá na Moldávia. Ele cerca de norte a sul e diz, olha, eu não aceito que ela entre na OTAN. Então a justificativa oficial é essa, ela não vai entrar na OTAN. E aí o que ele faz? Ele cerca um país inteiro esperando que a OTAN se posicione. E a OTAN fala, vou fazer sanção econômica para você. O Putin está rindo daqui aqui. Ele tem reserva de dólar, de petróleo. Ele tem a China de aliado. Ele quer que se dane a sanção econômica do Ocidente. Então, a grande verdade oficial é que o Putin se prepara para isso e ele esperou a OTAN se posicionar. Tanto na Crimeia e não se posiciona. Por isso que ele não invadiu a Ucrânia de cara. Aí ele manda a carta para o Biden e fala assim, ó, eu não quero a Ucrânia. E o Biden, não, ela vai entrar, mas não se posiciona. E quando ele arma e a OTAN manda 3 mil soldados para a Ucrânia em janeiro, eu tenho 120 mil soldados armados aqui de frente, você me manda 3 mil soldados, pronto. E foi o teste dele. Então, essa linha da verdade real é o fato do Putin não querer tropa americana na fronteira. Essa é a verdade oficial que o Ocidente conta. O Putin tem essa verdade um pouquinho? Tem. Mas a verdade é que o Putin quer retomar as ex-repúblicas soviéticas. O Putin, nas suas falas, você vê em várias entrevistas dele, né, quando ele está menos sisudo, né, quando ele está com uma entrevista um pouco mais simples, né, e não se discutindo questões geopolíticas, ele remete sempre à Rússia czarista, ao grande império, à Rússia, a dominadora de povos, né, menores, que são os povos ali que fazem fronteira com a Rússia, né? E você trouxe alguns pontos importantes aí, né? A questão do embargo econômico. O embargo não vai afetar diretamente e rapidamente a economia russa. Você levantou aí a questão do petróleo, levantou, né, as reservas de dólar. Todo mundo sabe que a Alemanha, principalmente, depende do gás natural russo. E a Alemanha tem um poder forte tanto dentro da União Europeia quanto dentro da OTAN. A própria China está fazendo vistas grossas, então tem uma relação econômica, né, que não vai ser afetada entre os dois países. Fora isso, o Putin tem um diálogo próximo com o Irã, com a Arábia Saudita, com a Síria, né? Então, o Oriente Médio ali também não tem problema. O Cazaquistão também não, que é um país grande ali, fronteiriço. Então, ele tem ali um guarda-chuva de apoio também, né? Para suportar anos de pressão do Ocidente. E quando a gente fala assim, um embargo econômico, gente, Cuba tem embargo econômico desde sempre. Irã tem embargo econômico desde a Revolução de 79. E a Rússia, com um poderio muito maior que esses países, não vai ser um embargo econômico que vai atingir, eu falo em curto prazo, né, a grande Rússia. Então, ele já sabe disso. Né? Então, ele vai para cima da Ucrânia. E se a gente for fazer uma análise bem atual, foi postado um Twitter, né, de uma representante do governo russo que diz:
Se a Finlândia e a Suécia aderir à OTAN, também vão ser invadidas. Então, a possível verdade que está em volta de tudo isso é uma questão de proteção de território, né, dali da grande Rússia, e até uma questão ali de expansão territorial, né? E até o próprio Joe Biden diz que ele não vai parar por aí. Né? Você viu que ele fala que o Putin não vai parar por aí. Vai continuar seu processo de invasão aí. Eu vejo assim, né? O grande questão é, ele testou, né? E na prática, a OTAN não se posicionou. E ontem, quando ele chega ali em Donbas e Lugansk e ele faz a mesma estratégia da Crimeia, que é declarar independência, a OTAN tinha que vir com os 4 pés no peito, mas não veio. Ele fez o último teste. Então, ele entrou seguro demais, ele vai varrer a Ucrânia. Vai varrer a Ucrânia. Aí, essa guerra é longa? Não. Nós estamos falando de uma guerra de 4, 5 dias. É uma guerra que vai terminar. Porque a Ucrânia vai se render. Hoje, a Ucrânia vai... Você falou da Finlândia, eu achei interessante, porque o caminho da Ucrânia vai ser o da Finlândia, um país neutro, que não entra em disputas, que não se posiciona. E é isso que o Putin quer. Então, o Putin conseguiu o que a gente falava lá na nossa outra live de 3 semanas, a gente falava, o Putin já ganhou, porque a Ucrânia não vai entrar, porque é um país que está em guerra agora. Em guerra, ninguém entra na OTAN. Era para pacificar Donbas, a região de Donbas, né? Lugansk e Donetsk. Não é que ela vai ser pacificada, ela vai ser anexada à Rússia. Tá? E aí você pensa assim, né? O que a Rússia quer? Realmente o império de volta, o czarismo e tal. Mas o grande ponto é, a invasão da Rússia chegará ao Ocidente? Hoje, não há nenhum cenário para isso. Não há, porque a OTAN recuou. A OTAN recuou. Mas a OTAN recuou para não ter a Terceira Guerra Mundial? Não, porque a OTAN não tem peito para bater de frente com o Putin. Essa é a grande verdade. Agora, se a Rússia decide entrar, por exemplo, na Romênia, que é caminho, a Rússia está aqui em cima na Romênia, a 150 quilômetros da Romênia. 11 mil ucranianos já chegaram na Romênia. Se a Rússia invade a Romênia, aí a OTAN tem que entrar. A OTAN tem que entrar. Então, o ponto é, é mais fácil o Biden dar um passo errado do que o Putin. O Putin não vai invadir a Romênia agora. A Polônia ele não vai invadir. A Polônia está toda cercada pelas tropas da OTAN. O caminho agora é a Romênia. A última porque a Moldávia, ele tira a Moldávia, enfim. Então, tem a Moldávia ali, né, praticamente assim, pedindo para entrar no bolo, vamos falar assim, né? O papel da Moldávia ali é aumentar a caminhada dos russos. É só essa, né? É dar um exercício no joelho. Porque não tem. A Moldávia já, enfim, se a Rússia fala assim, Moldávia, a Moldávia já está lá. Não tem resistência da Moldávia? Não vai ter. A questão é a Romênia.